Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, obrigado por estar aí. Prazer ter você aí mais uma vez, nos acompanhando. A gente fica sempre muito feliz, agradecido a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui do outro lado, sempre nos acompanhando. Todo dia de 6 horas da manhã tem estudo novo aqui no canal. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses e eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Nós estamos estudando o capítulo 3, no versículo 2, onde Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo começa a desmascarar os falsos mestres. Nós falamos aqui que a verdade está sob ataque, não é? No meio da igreja, infiltrados, ensinamentos errados, falsos ensinadores, falsos mestres, e Paulo está combatendo eles aqui a partir do capítulo 3. Um tema muito recorrente naqueles dias, e como já dissemos em estudos anteriores, o que não é diferente hoje, não é? Se você olhar o mundo que nós estamos vivendo, uma confusão religiosa, tantos falsos ensinadores infiltrados nas igrejas e seduzindo a tantos, não é? Estava falando esses dias, tanta gente boa que a gente conhece, não é? Gente boa, forma de dizer, estão sendo enganados. Você vê que estão sendo levados por tantos falsos ensinos. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos estar atentos. E Paulo traz aqui 3 vezes a palavra acautelai-vos. A heresia, ela tem muitas fases. Ela vem de um jeito, vem de outro, chega de tal forma e nós precisamos tomar cuidado. Paulo usa aqui a necessidade, ele fala da necessidade que nós temos de identificar esses falsos mestres, né? Paulo usa alguns títulos aqui para descrever alguns, na verdade, adjetivos, né? Paulo fala dos cães, dos falsos obreiros, da falsa circuncisão. É muito provável que Paulo aqui, quando usa essa expressão, acautelai-vos dos cães, dos falsos obreiros e da falsa circuncisão, que ele esteja falando do mesmo grupo e não de 3 grupos distintos. William Hendrickson, comentando isso, ele diz que ele é bem categórico em dizer que Paulo tem em mente uma única espécie de inimigos e não 3 diferentes. Ele se refere apenas a um único inimigo, a mutilação, em contraste com a circuncisão, que é o que Paulo vai abordar aqui. E você que já nos acompanha há algum tempo já ouviu vários estudos aqui sobre essa questão que era muito presente na igreja naquela época. Bruce diz que as pessoas contra quem os gentios cristãos deveriam permanecer em guarda e a quem Paulo denuncia, em outras passagens, usando essas mesmas palavras, eram aqueles que visitavam de igreja em igreja e traziam seu ensinamento falso, dizendo que era uma questão essencial, fundamental, a circuncisão para a salvação. Nós já estudamos isso, né? Os judaizantes. Eles que inseriam na mensagem do Evangelho a obrigatoriedade de guardar alguns ritos da lei, especificamente o da circuncisão, que se a pessoa não fosse circuncidada, ela não poderia ser salva. Atos 15:1 fala sobre isso. Quando eles colocavam essa doutrina da necessidade da circuncisão, eles estavam, na verdade, deixando a obra da salvação, que era para ser exclusivamente pela fé, ela passava então agora, pela fé, pela graça de Deus, a depender dos esforços humanos. Essa é a grande questão desse ensinamento dos judaizantes, não é? Sobre a circuncisão. Os judaizantes, eles atacavam pela base, né, a doutrina da salvação, como nós já dissemos. A salvação passava a ser pelo mérito humano. E Paulo exorta-os a tomarem muito cuidado com isso. Paulo os exorta a estarem atentos a esse fato. E ele denuncia, né? Ele desmascara esses falsos mestres com muita veemência. Sabe que hoje não é diferente, não é? Muitos grupos aí
e nós até já falamos aqui em outros estudos, muitos grupos que estão como esses homens que Paulo está denunciando aqui, não é? Esses falsos mestres que precisam ser desmascarados. Mestres que inserem qualquer coisa que vá além da graça de Deus, qualquer coisa que vá além da obra da salvação, única e exclusivamente na obra realizada por Cristo na cruz, precisa ser desmascarado. Se você ouve qualquer ensinamento que associa a salvação a outra obediência, a outro rito, isso é heresia. Nós já falamos aqui. Associar a obra da salvação à necessidade de você ter que guardar um dia da semana é heresia. A obra da salvação, a necessidade de você não comer isso ou aquilo, é heresia. A obra da salvação com a necessidade de você ter que dar dízimo, ter que fazer um sacrifício, é heresia. A necessidade da obra da salvação, mais você estar em determinado grupo religioso, é heresia. É correr dessas coisas. Isso precisa ser desmascarado. Nós não podemos dar brecha para essas coisas. Não há nada além do crer em Cristo Jesus. Não há nada além da suficiência da cruz de Cristo. É reconhecer que somos pecadores, arrependermos dos nossos pecados, confessá-los a Cristo Jesus e vivermos uma nova vida em obediência e em santidade. Mas nada que nós façamos, nenhum esforço, nenhum pagamento, nenhum sacrifício precisa ser feito para a nossa obra da salvação. Então, meus amados irmãos, há uma necessidade de desmascarar esses ensinamentos falsos. E é isso que Paulo está trazendo, e Paulo denuncia com muita veemência isso. Eu fiz um levantamento aqui de algumas referências: Gálatas 1, de 6 a 9, Gálatas 3, de 1, Gálatas 5, de 1 a 12, Gálatas 6, de 12 a 15, 2 Coríntios 11, 13, entre outros, Paulo dizendo sobre esse aspecto, desmascarando com muita dureza esses ensinamentos falsos. E não caiamos nisso nos nossos dias. Eu falei esses dias atrás aqui, eu vi um pregador famoso aí na televisão, centenas de templos aí, de salões espalhados pelo Brasil, pelo mundo, pregar que se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Mas fazendo um malabarismo com a Bíblia tão grande, sabe? Que se a pessoa não for dizimista, você não vai ser salvo. Eu vi um grande grupo religioso que tem uns louvores que parecem tão bonitos, tão sérios, eles dizendo que se você não guardar um dia específico da semana, você não é salvo. Não há uma necessidade de você guardar tal dia da semana. Meus amados irmãos, isso foge completamente da doutrina da salvação, da suficiência da cruz. Então, esteja atento com isso. Não se deixe levar por essas coisas. Que Deus possa abrir a sua mente, o seu coração, o seu entendimento, para você estar firmado nas Escrituras e nada além do que a Bíblia diz, da obra que Cristo realizou na cruz, e tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por me acompanhar mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu gostei, se eu não gostei, faça um comentário aí, mas interaja conosco. Deus abençoe, até o próximo encontro.